Ouçam agora uma palavra de puro amor, ministrada pela nossa querida colaboradora Vânia Ribeiro, diretamente do Ministério Crescendo em Graça, e que estará sempre em conexão conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Bem, primeiramente eu gostaria de declarar o melhor dia a toda a nossa audiência, porque é assim que uma pessoa que quer viver em graça e quer desfrutar do evangelho da incircuncisão deve saudar, acordar de manhã e dizer: este é o meu melhor dia. Graças, Senhor, por todas as coisas, porque nós somos um povo agradecido ao Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos cuida, porque o nosso pastor é o Senhor. Então hoje nós vamos comentar sobre um assunto que cria muita polêmica, mas que vamos ver o que diz a palavra. Não importa a minha opinião, para Deus não importa o que eu penso ou o que outra pessoa pense. Para Deus importa aquilo que Ele pensou, o propósito dele, e não o propósito do homem, porque o soberano é o Senhor e não é o homem. Quem manda diz, como dizem os nossos conterrâneos, quem manda é o nosso chefe, e o chefe é o Senhor Jesus Cristo. Porque vamos então ver o que diz a palavra com relação por que Crescendo em Graça não usa o termo pastor nos seus centros educativos e também não usa o termo igreja para os locais de reunião. Bem, primeiramente que os locais onde nós nos reunimos são chamados centros educativos, porque são centros de educação para o espírito. São lugares onde você senta, ouve, retém, julga primeiramente e retém. E ali você vai amadurecendo. À medida que você ouve a palavra, você vai adquirindo um conhecimento, e esse conhecimento vai transformando a tua vida, porque a tua linguagem muda. Porque se antes você acordava dizendo: ai meu Deus, mais um dia, hoje você já pensa diferente, porque você aprendeu diferente num centro onde alguém levou para você esse conhecimento e te fez renovar a tua mente. E quem é essa pessoa que nos ensinou todos esses mistérios que nós vamos estar sempre comentando aqui? Que não é uma pregação, é uma conversa, é um esclarecimento, é algo que vai despertar a tua mente, vai renovar a tua mente, a tua vida vai ser levada a outra etapa de glória a cada dia, porque vai mudando os conceitos e preconceitos. Então, os lugares onde nós nos reunimos são chamados centros educativos. Por que não igreja? Por quê? Porque a igreja somos nós. Deus não habita em lugares
feito por homens. Isso diz a palavra. A igreja, o que significa a palavra igreja? Igreja significa aqueles que congregam. Nós somos os que congregam. Então, se nós chamarmos os edifícios de igreja, nós vamos dizer: os que congregam vão aos que congregam. Então soa estranho, né? Então, nós, numa linguagem bem simples para que você entenda, o lugar onde nós nos reunimos se chama Centro Educativo, e a Igreja do Senhor é você e sou eu. Por isso que nós não chamamos de igreja no domingo, eu vou à igreja. Não, a igreja vai ao Centro Educativo, porque a Igreja de Cristo é você. E você vai ao Centro de Educação para aprender, para amadurecer, para crescer, para congregar estando com os irmãos, para desfrutar da presença dos irmãos, para tirar aquele momento em que 2 horinhas na semana, onde nós tiramos e separamos para estar ali juntamente com a nossa família da fé. Por isso que nós não temos esse título, esse termo, eu vou à igreja. Não, eu vou ao centro educativo, tá bem? E por que nós não temos o título de pastor? Os líderes, né, aqueles que estão à frente, aqueles que são administradores dos centros educativos não têm o título de pastores. Porque nós vivemos a graça. Nós estamos hoje no pacto da graça. Depois que Cristo morre e ressuscita, ali é instaurado um novo pacto. Em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Então, a lei teve um fim. E esse fim foi na cruz, onde Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos a lei. Porque eu já não mato alguém, não porque alguém me disse não matarás, mas eu já não vou matar por amor, porque eu amo aquela pessoa. Então, qualquer coisa que a minha carne intente fazer contra alguém, com o conhecimento da verdade, eu já não vou fazer por amor. Porque todos os mandamentos, todas as ordenanças que foram dadas a Moisés, foram dadas àquele povo, elas foram resumidas em 2. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, então você não tem outros deuses, você não é idólatra, você já não se curva diante de imagens, você sabe que é um só Senhor. E qual é o nome dele? O nome que é sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus. Então, abençoados, esse Jesus Cristo é que é o nosso pastor. Lá no meio da lei, se dizia, o Salmo diz assim, diz o Salmo 82, vós sois deuses. E esse escrito no Salmo foi mencionado por Jesus, que ele disse, não diz na vossa lei, vós sois deuses, filhos do Altíssimo? Então, se na própria lei diz que nós somos deuses, então nós somos filhos de alguém. Nós temos um pastor, nós temos um pai e temos um pastor, que é o Senhor. Então, o que diz o Salmo? Vamos agora a outro Salmo que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso que está escrito? Então eu te pergunto, abençoado, quem é o teu pastor? O teu pastor é o Senhor. Porque o Salmo diz que o Senhor é o meu pastor.
Então eu te pergunto, quem é o teu pastor? Quem é o meu pastor? É o Senhor. Quem deu a vida por você? Foi Ele. Quem cuida de você? É Ele. Então o Senhor é que é o teu pastor, é que é o nosso pastor. Então aquele homem que se diz pastor, aquela denominação coloca os seus administradores como pastor porque ele tem um dom de ensino, eles estão errados. Sabe qual é a situação hoje, biblicamente falando? É que o ensino bíblico está todo deturpado. O ensino bíblico hoje está errado. Porque se diz que o Senhor é o nosso pastor. Alô? Então por que aquele homem abençoado, que ensina, que tem boa intenção, mas ele não pode usar esse título de pastor? Porque o teu pastor é o Senhor. E eu estou repetindo isso várias vezes para que você comece a entender e a dividir, para que você renove a tua mente e você entenda que você não pode chamar pastor a quem não é pastor, porque o Senhor é o teu pastor. É simples assim. Então, aquele homem que está lá na frente, ele deu a vida dele por você? Não. Ele se entregou pelos teus pecados? Não. Quem se entregou pelos teus pecados? Quem cuidou das ovelhas? Quem separa ovelhas e lobos? É o pastor. Mas quem é o pastor? É o Senhor. E como é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Por isso, em Crescendo em Graça, nós não temos o título de pastor. Ah, colaboradora Vânia, mas acontece que esses homens que têm o título de pastor, eles têm o dom de ensino, porque o apóstolo Paulo falou que Deus deu dons aos homens. Sim, eu não estou negando isso. Deus deu dons aos homens, mas ele deu dom de ensino. O dom de pastor e mestre significa dom de ensinar, mas não significa que aquele que ensina é o pastor. Ter o dom de ensino é uma coisa e ser o pastor é outra. Então, eu tenho, muitos na terra têm o dom de ensino, o dom do mestre, o dom de mestre, o dom do mestrado, o dom de estar ensinando a palavra. Mas o dom é do pastor e o pastor é o Senhor. Então, os nossos ensinamentos são bem claros, porque esses ensinamentos não vieram da nossa mente. Nós temos estudos específicos onde o doutor José Luiz de Jesus Miranda aclara tudo isso com todos os versos bíblicos, porque isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma conversa com a família da fé, como eu já disse anteriormente. Então, nós temos vários estudos sobre isso. Nós temos uma televisão que roda mundialmente, chamada TV Graça, e essa televisão, ela roda todos os ensinos que nos foram dados durante 40 anos, que nos foram feitos. E nós entendemos que ali estão todos os ensinos que o apóstolo Paulo lançou o fundamento e que viria outro a edificar em cima. E esse outro esteve na terra sem misticismo algum, não há idolatria nisso, simplesmente nós reconhecemos que Papai Deus tinha que ter um corpo, tinha que ter alguém para nos aclarar, porque como Deus iria nos ensinar os mistérios se não tivesse um corpo que ele pudesse estar ali falando, não é? Deus é espírito, ele não ia aparecer na nossa frente e ensinar cada um. Então, o que ele fez foi que ele pegou a mente de um homem
e se uniu a essa mente para então estar nos ensinando. E é algo, para quem é espiritual, é bem simples, é bem fácil, como foi no caso de Jesus de Nazaré, não é? Que Jesus disse, Filipe perguntou, Senhor, tu dizes que há um Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me vistes. Eu e o Pai somos um. Então, por isso ele foi morto, porque ele dizia que ele e o Pai eram um só Espírito. Hoje, quando ele morre e ressuscita, ele nos reconciliou com ele mesmo. Então, hoje nós somos um com o Senhor. Então, a coisa é tão simples, nada de complicado. Aquele que é espiritual vai ouvir e vai entender, poxa, isso faz sentido. Para entender isso tem que ter uma mente especial, tem que ser uma ovelha, tem que morrer às suas opiniões, a tudo aquilo que aprendeu, porque tudo que nós aprendemos com a religião está tudo errado, inclusive o título de pastores, porque há um só pastor, há um só Senhor e há um só rebanho na face da terra. Abençoados com todas as bênçãos. Eu vou deixar aqui o meu contato. Você que quiser conversar comigo, você que quiser tirar alguma dúvida, você que quiser saber onde é o centro educativo, como é que é isso, como é que a gente se reúne, ou você que quiser simplesmente conversar comigo, tá? O meu telefone é o DDD 21, é o 96442 3737. Tá bem? O meu nome é Vânia Ribeiro, eu sou colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça e estou aqui participando desse canal com muita alegria, tá bem? Do canal Igreja Virtual Amor e Fé. Melhor dia para cada um de nós.